Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá certo? Agora nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 2138 de 92, que é a lei que rege aí, né, as funções e atribuições dos servidores públicos municipais de Teresina. Tranquilo? Então, se você está chegando aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo e não se esquece de se inscrever aí no canal, tá certo? Ativar o sininho de notificação, tá? E nós estamos chegando bem pertinho à marca de 7.900 inscritos. Até o momento que eu gravo esse vídeo, a gente ainda não chegou. Então, peço muito a sua ajuda para a gente atingir essa marca, tá? Uma marca muito importante para a gente. Vai aí embaixo, se inscreve e o mais importante, ativa o sininho, porque assim você vai receber notificação de novos vídeos quando ele estiver aqui pronto no canal, quando eu subir novos vídeos aqui no canal, tranquilo? Então, vou rodar a vinheta, é o tempo que você se inscreve, ativa o sininho de notificação e dá o like no vídeo, beleza? Vamos lá? Vamos lá, pessoal, falar agora do artigo 4º da lei, tal. Mas antes da gente começar, vou perguntar mais uma vez para você se você já se inscreveu, né? Deu o like no vídeo, ativou o sininho, não esqueça, tá aí embaixo, é de graça, rapidamente você faz isso e nos ajuda, tá bom? Então, pessoal, em um outro vídeo que a gente já, né, conversou bastante há poucos dias atrás, inclusive vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? A gente vai falar do artigo 1º ao artigo 3º, tá? Então lá a gente vai falar algumas situações, tá certo? A gente vai falar sobre os direitos, mas aqui o artigo 4º vai falar sobre os deveres funcionais do servidor, tá certo? Então já vimos os direitos, agora nós vamos ver os deveres, tá certo? O que é dever, tá? Do funcionário, né, do servidor da administração pública direta, autárquica, fundacional e da Câmara Municipal de Teresina, tá bom? Vamos começar aqui pelo primeiro. É dever do funcionário, do servidor, tá certo? Desempenhar suas atribuições de acordo com as rotinas estabelecidas ou com as determinações recebidas de seus superiores, tá? Então, aqui parece óbvio, mas lembre-se, pessoal, numa prova, tá? O elaborador ele vai querer te derrubar a qualquer custo, tá bom? Então, a gente tem que estudar, quando a gente está estudando as leis, né, de forma muito madura, tá? Então, o que a gente vai fazer? Além de ler e entender o que a lei está mostrando para a gente aqui nos seus incisos, né? Parágrafos, que são vários aqui dentro dessa lei, tá bom? A gente tem que entender aonde que o elaborador ele pode, né, puxar aí o nosso tapete, tá bom? Nesse quesito aqui, olha só, desempenhar suas atribuições de acordo com a rotina estabelecida ou com as determinações recebidas de seus superiores, tá? Aonde que o elaborador pode pegar a gente aqui, ó, aqui, no ou, tá certo? Ele pode botar um i com as determinações recebidas de seus superiores, tá? Então fiquem muito atentos a isso, tá bom? Então parece ser uma afirmação sem grandes problemas quando ele troca o conectivo aqui, né? Mas a gente tem que estar atento que as leis, elas precisam estar claras e iguais. Aliás, a sua questão ela precisa estar clara e igual que tem na lei. Se tiver diferente, isso pode dar brecha, dar espaço para interpretação diferente, tá? E se vier algo diferente disso aqui, pessoal, a gente pode entrar com recurso, tá bom? Então fica muito atento. E é o primeiro dever funcional do servidor desempenhar suas atribuições de acordo com a rotina estabelecida ou com as demandas determinadas, tá certo? Recebidas de seus superiores, ok? Vamos para a seguinte. Justificar em cada caso e de imediato o não cumprimento do serviço cometido ou de parte dele. Ou seja, você tem uma atribuição e você não conseguiu executá-la por completo ou em partes, você tem que fazer o comunicado, a justificativa, tá? Ó, de imediato. Nada de fazer justificativa daqui a 3 dias, 24 horas, tá? 48 horas, nada de, né, de
postergar esse prazo que é estabelecido pela lei, tá bom? Então a lei ela vai amarrar o tempo em que você tem que fazer a justificativa da não execução da sua atividade, que no caso aqui é de imediato, tá bom? Imediato, tá? Vamos para mais um dever. Aqui no caso, observar todas as normas legais e regulamentares em vigor. Afinal de contas, né, você vai exercer as suas atribuições enquanto servidor dentro da lei, tá certo? Dentro da lei, tá? Então você, enquanto servidor, é autorizado a fazer tudo que está escrito em lei, tá bom? Então aqui é bem tranquilo, tá? Aqui eu acho que não cabe tantas né, interpretações dúbias, tá? Principalmente em termos de um organizador querer pegar a gente aqui, tá bom? Vamos seguindo. Cumprir todas as ordens de seus superiores. Preste atenção, aqui ele está colocando a exceção. Salvo quando manifestadamente impraticáveis, abusivas ou ilegais, tá certo? Então, pessoal, aqui nós estamos falando de alguns princípios administrativos que estão aí dentro, tá certo? Que estão aí dentro desse dever, tá? Então, aqui nós vamos ter que estar muito atentos, porque aqui pode estar uma situação em que o elaborador pode puxar o nosso tapete. Aonde? Cumprir todas as ordens de seus superiores, salvo... Aqui as bancas adoram as exceções, né? Ó, quando manifestadamente impraticáveis, abusivas ou ilegais. Afinal de contas, pessoal, todo ato administrativo, né, ele tem que ser pautado em cima dos princípios, tá? Como, por exemplo, o da legalidade. O da legalidade, certo? Então, os seus atos, eles têm que necessariamente obedecer o princípio da administração pública, que é a legalidade, tá bom? Então, muito importante isso aqui, tá? Outro dever do servidor: atender com a máxima presteza e precisão ao público externo e interno, tá? Público externo, pessoal, aqui você pode, por exemplo, quando tiver aprovado aí no seu, né, concurso aí, você pode ter um perfil de atendimento ao público externo da comunidade, tá certo? Bem como os públicos que estão ali, ó, interno do seu, na sua repartição pública, né? Então, antiga repartição pública, tá? Então, os seus colegas de trabalho, pessoal, tá? De exercício, eles são, né, funcionam aí como um público interno, tá bom? Então tem que atender com máxima presteza e precisão. E aqui a gente está diante de mais um princípio, tá certo? Que é o princípio da eficiência, né? Ó, eficiência, tá? Ó, eficiência, ok? Beleza? Então não vamos esquecer disso, tá? Vamos seguindo para mais um dever. Responsabilizar-se direta e permanentemente pelo uso de material e bens patrimoniais, tá certo? Lá na sua sala vão ter lá mesas, né, cadeiras, um computador, tá certo? Você que vai fazer aí, né, para a área de saúde, vão ter lá os instrumentais, enfim, os utensílios que vão, né, estar aí responsável, você vai estar usando-os, né, aí no seu dia a dia. Então você vai ter que ter responsabilidade, pessoal, direta e permanente pelo uso do material e bens patrimoniais, né? Nada daquele negócio é público, né? Então vou deixar aí. Felizmente a gente não vê o sentimento de pertencimento, né, em muitos servidores, tá certo, gente? Então é dever do servidor público de acordo com a lei, tá? Outro dever: levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que vier a conhecer em razão de suas funções, tá certo? Então aqui nós temos mais um princípio que está aqui, né? Aqui no meandro desse dever, que é o princípio da legalidade, tá certo? Mais uma vez, né? Ó, legalidade, ok? Beleza, gente? Aqui, muito importante, guardar sigilo profissional, tá certo? Que não tem o que falar, né? Outro dever: ser assíduo e pontual ao serviço, responsabilizando-se
pelas consequências de faltas e atrasos injustificados. Aqui, pessoal, aqui cabe uma atenção, tá? Porque o elaborador ele pode trocar esse termo aqui, tá certo? Ó, injustificados, tá certo? Ele pode colocar, por exemplo, justificados, né? Então, a gente vai estar muito atento a esses termos, não erre isso, tá bom, gente? Então, é dever do servidor público ser assíduo e pontual ao serviço, responsabilizando-se pelas consequências de faltas e atrasos injustificados, ok? Vamos para a seguinte: observar conduta funcional e pessoal compatível com a moralidade profissional e administrativa. Ou seja, olha só, mais um princípio da administração pública aqui, ó, implícito aqui, né? Aliás, explícito aqui, né? Então você consegue observar, pessoal, que é um dever de observar a conduta funcional e pessoal compatível com a moralidade profissional e administrativa, ok? Aqui mais a próxima, né? O próximo dever. Vamos lá. Representar a instância superior contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, tá certo? Então, qual seria a instância superior, né? Por exemplo, poderia ser um tribunal, né? Algum tribunal aí, caso seja necessário, tá certo? Você tem que, né, fazer aí, é dever seu fazer uma representação à instância superior contra a ilegalidade, omissão e abuso de poder, tá certo? Vamos para mais um dever: abster-se sempre de anonimato. Pessoal, você não pode fazer, tá certo, os seus atos públicos enquanto servidor de forma anônima, tá? Você tem que declarar ali que é você, como ou assinando um documento, tá? Fazendo algo que identifique que é você, tá certo? Então você não pode fazer nenhum tipo de atribuição, um ato administrativo de forma anônima, tá? Então você tem que abster-se sempre de anonimato. E isso aqui eu tenho certeza que se cair na prova, que eu acho que vai cair isso aqui, ele vai cobrar em termos de dever, tá certo? Ele vai cobrar este inciso aqui, beleza? Fechado? Obviamente que ele pode cobrar outros, né? Mas esse aqui vai estar lá, certeza. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos seguindo. Observar nas relações de trabalho comportamento adequado à sua qualidade profissional, cidadão e indivíduo, tá certo? Aqui é a integralidade, né? A integralidade tanto da função quanto da pessoa, tá bom, gente? Vamos para a seguinte: quando em serviço, impedir interferência de problemas pessoais, familiares ou político-partidário com o trabalho, né? Aqui a gente tem que necessariamente, pessoal, ó, lembrar isso aqui, ó, impedir interferência de problemas, tal. De que natureza? Pessoal, familiar ou político-partidário, tá bom? Então, essas situações aqui, elas não podem interferir em hipótese nenhuma na sua atividade enquanto servidor, tá certo, gente? Então, é dever seu impedir essa interferência, tá certo? Vamos lá, seguindo. Atender às notificações para depor ou realizar perícias ou vistorias nos procedimentos disciplinares, né? Nos procedimentos administrativos disciplinares, nos PADs da vida, né, gente? Então aí, ó, é dever atender às notificações para depor ou realizar perícias ou vistorias nos processos disciplinares, ok? Vamos para mais uma. Atender nos prazos da lei ou regulamento os requerimentos de cidadãos para defesa da fazenda pública, tá certo? Aqui é um dever bem específico, tá? Em que a gente deve estar muito ligado a isso. Por quê? Porque o elaborador ele pode trocar isso aqui, ó, da defesa aqui para a defesa da União, por exemplo, né? Olha, eu tô vendo isso aqui acontecendo, certo? Atender nos prazos da lei ou regulamento os requerimentos de cidadãos para a União. Ele vai trocar isso aqui e vai pedir para que a gente
afirme se é verdadeiro ou falso, né? Isso aqui é a cara de prova, tá bom? Tô sentindo cheiro de prova aqui, então fique ligado. Não é União, não é Estado, é fazenda pública, certo? Fazenda pública, tá bom? Vamos para mais um dever. Ser parcimonioso e cauteloso no uso de recursos públicos, tá certo? Aqui nós temos a eficiência, né? Ó, eficiência, certo? Eficiência, tá? Ó. Buscando sempre o menor custo e o maior lucro social no seu emprego, tá certo, gente? Aqui é o princípio da eficiência que tá aí implícito aí nesse dever, tá bom? E vamos aqui chegar no artigo 5º. Tá certo? O que ele vai falar? O não cumprimento dos deveres funcionais exigidos do servidor importará em prejuízo dos direitos funcionais assegurados ao mesmo pelo artigo 3º desse estatuto, que a gente já viu no vídeo passado e que tá aqui embaixo no link, tá certo? Então você, se não cumprir os deveres, você vai perder automaticamente os seus direitos. Tá bom? Então ficar muito ligado a isso. E o artigo 6º vai findar falando o quê? É vedado o exercício gratuito de cargos ou funções públicas, salvo os casos previstos em lei. Tá certo, gente? Então mais um salvo aqui, né? Mais uma exceção, tal. Então, a gente tem algumas situações em que na iniciativa, na administração pública, né, a gente pode sim exercer um cargo público, tá? Em que não se tem remuneração, como, por exemplo, os cargos honoríficos, né? Tem alguns cargos honoríficos aí que não é passível de remuneração, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, em casos de grandes acidentes, né? Acidentes naturais, em que se é preciso, né, a participação de algum cidadão ali de forma transitória no resgate de alguma pessoa, né? Enfim, são casos muito específicos que a lei vai fazer o regimento sobre essa questão, tá bom? Mas a regra é vedado o exercício gratuito de cargos ou funções públicas. A exceção são os casos previstos em lei, beleza? Agora, pessoal, vou trazer aqui para você e você não pode perder essa novidade, tá certo? A nossa equipe preparou um mapa mental do estatuto, tá? Ó, desse jeitinho que você tá vendo aqui, tá? Eu trouxe aqui algumas páginas para que você possa observar como que é o nosso resumo, o nosso mapa mental, tá? Da lei, que essa lei que é extensa, né? Vou deixar o link aí na descrição para que você possa garantir o seu, tá certo? Até o dia da prova, eu tenho certeza que com esse material você vai estudar essa lei de forma muito tranquila, tá certo? A gente sabe que é chato estudar, tem pouco material na internet relacionado a isso, né? A não ser a própria lei seca, então você vai se deliciar com os nossos mapas mentais, eu tenho certeza disso, tá? Lembrando que eu vou deixar o link aqui, comentário nos fixados, aliás, nos comentários fixados e também na descrição. Mas vamos aqui para o exercício, né? Vamos lá. Maria Felizmina foi aprovada no concurso público e será servidora pública municipal de Teresina. Amém. Será você, né? Daqui a pouco. Portanto, suas atribuições, direitos e deveres serão regidos pela Lei Ordinária 2138 de 92. Sobre os deveres da Maria Felizmina, enquanto servidora, marque a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. Seus atos administrativos deverão sempre ser realizados, levando em consideração o anonimato. Onde é que está o erro aqui, professor? O anonimato, né? Lembre-se que você, enquanto servidor, tem que se abster do anonimato, tá certo? Você não pode, tá certo, gente, fazer nada sob anonimato. Tranquilo? Alternativa B. O não cumprimento do serviço cometido ou de parte dele, lembre-se que dele por completo ou parte, deverá ser comunicado em até 24 horas. Vamos lá lembrar. Isso tem que ser comunicado de forma imediata. Belezinha? Vamos para a próxima. É permitido o exercício gratuito de cargos ou funções públicas, salvo os casos previstos em lei. Muita calma nessa hora, tá certo? Parece que tá, né? Você, quando lê rápido, parece que isso tá correto. Mas aqui, pessoal, ó, não é permitido, a regra não é permitido o exercício gratuito dos cargos ou funções públicas, salvo os casos previstos em lei.
tá certo? Salvo os casos previstos em lei, tá certo, gente? Então aqui está errado porque não é permitido, beleza? D. Ser assíduo e pontual ao serviço, não responsabilizando-se pelas consequências de faltas e atrasos injustificados. Aqui o erro está onde? Você que não justifica, né, os seus atrasos ou faltas, você vai ser sim, né, gente, responsabilizado por esta ausência, tá bom? Então a alternativa está errada por este motivo, tá certo? E por fim nós temos aí a alternativa E, que é a nossa resposta, tá? E vamos conhecê-la aqui, né? Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que vier a conhecer em razão de suas funções. Ponto. Acabou, tá certo? Isso é um dever que está corretamente descrito na questão e, portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa E, de escola, beleza? Vamos seguindo aqui. Sobre os deveres do servidor no Estatuto dos Servidores Públicos de Teresina, analise as afirmativas e marque a alternativa correta. Vamos lá. 1. Francisco, servidor municipal da Prefeitura de Teresina, deve atender às notificações para depor ou realizar perícias ou vistorias nos procedimentos disciplinares como dever do seu cargo. Vamos aqui, gente, ó. Francisco, servidor municipal, tá, deve atender às notificações para depor ou realizar perícia ou vistoria nos procedimentos disciplinares como dever do seu cargo. A gente viu isso, tá certo, gente? A gente viu isso. E é uma alternativa correta, tá certo? Verdadeiro, tá? Vamos lá. Como dever de Francisco, alguns atos administrativos devem ser realizados de forma anônima, portanto, sem obrigação de identificar-se. Lembre-se que eu acabei de falar, tá? Então tem que ser vedado o anonimato. E aqui está falso, beleza? Falso. Vamos para a próxima. É dever de Francisco ser assíduo e pontual ao serviço, responsabilizando-se pelas consequências de faltas e atrasos injustificados. E a nossa alternativa está correta. 1 e 3 é a nossa alternativa correta, alternativa A. Beleza, gente? Tranquilo? Não esquece, tá certo? O nosso mapa mental da lei está aqui embaixo, no link abaixo. Você não vai se arrepender, tá bom? E eu vou deixar também aqui o link do vídeo anterior, tá certo? Para você acompanhar também o que a gente falou do artigo 1º, tá? E do até o artigo 3º. Beleza, gente? Foi um prazer estar com você. Um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau!